Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, estou aqui passando para a gente fazer aquela análise da prova do CNU. Nós vamos fazer a prova 16 do bloco 8, tarde, é o gabarito 1. Então só para vocês aí acompanharem, eu vou acompanhar aqui no celular, tá legal? A prova para a gente fazer aqui para ir acompanhando. E uma das coisas que a gente percebeu nessa prova, é claro, ficamos bastante felizes quando apareceu aí o Getúlio Vargas, né? A era Vargas sempre foi, na realidade, pergunta de prova. A gente fez isso no aulão, a gente fez isso durante as aulas, destrinchamos bastante isso. Lembra também aí nosso amigo aí que vai fazer para o IBGE, e trabalhamos bastante também com aquela ideia da população, estava no nosso aulão, lembra disso, né? Nós tínhamos ali todo um slide pronto para aquilo, a ideia de racismo, né? A gente viu que apareceu também nessa prova, tocante novamente à população, aí a taxa de natalidade. Então não ficou uma prova muito aquém, né? Aquela ideia de, meu Deus, o que está aparecendo aqui para que a gente possa ficar preocupado, né? Acredito eu que algumas questões ficaram muito mais para o ponto de interpretação, tá? Então vou começar aqui para que a gente possa falar sobre o tema. A primeira questão que vocês têm aqui, ela trabalha, claro, com Getúlio Vargas, é uma musiquinha bastante conhecida do Lamartine Babo, né, de 1931, né, intitulada GG. Então, quando você já pega uma figura presidencial, como é o caso do Getúlio Vargas, né, e trabalha com ele já naquela ideia de apelido, essa coisa mais de intimidade. Então, lembra-se que, na realidade, Getúlio Vargas, né, quando enfoca, na realidade, essa situação criada então, pelo Lamartine Babo, ele cria toda aquela ideia do populismo, né? Lembra que a gente trabalhou com essa palavra, populismo, popular, populista. Então, o que é? A gente fez aí alguns exemplos para que vocês pudessem lembrar disso. Então, vou repetir para vocês. Então, quando ele fala isso, o Lamartine Babo, ele fala da ideia do Getúlio Vargas criar a ideia do GG, ele cria, então, aquela palavrinha chamada intimidade, né? Então, quando ele cria aquela intimidade, a gente remonta e lembra uma coisa do Getúlio Vargas, né? Ele foi considerado aí o pai dos pobres, né? Então, quando você faz uma leitura das alternativas, eu vou diretamente no ponto mais correto, para que a gente não faça ponto por ponto, né? Porque o restante, ele está ali basicamente só para encher uma ideia. Se você for na letra E, ele diz assim, a imagem popular de um líder carismático constituída então por Getúlio Vargas. Então aqui está correto o gabarito E, né? Acredito eu bastante fácil aí também para vocês, tá? Trocamos aqui então pela prova, né, a questão número 32. Ela trabalha também com um ponto que a gente chamou bastante a atenção de vocês, que é a ideia do regime militar no Brasil, né? Aquela ideia do golpe militar, né? Então aquele golpe civil-militar, e ele mostra que nos últimos momentos do governo Jango, né, foram precipitados os momentos que as tropas, ele faz uma ideia do comando do general Olímpio Mourão Filho, né, sediadas então na região de Juiz de Fora, elas estavam prontas para se deslocar em direção ao Rio de Janeiro, e aonde a gente tem aquele momento, né, do dia 31 de março de 64, que é o momento do golpe militar no Brasil, né? Lembra que eu falei para vocês da ideia de chamar ele de período civil-militar? Até porque, se a gente puxar pela memória, os dois últimos militares, eles já estavam na reserva remunerada do Exército Brasileiro. Então a questão, então, ela mostra uma ruptura de Jango, né? Lembra que ele faz aquela saída, ele vai até a Ásia, vai lá na China, volta, a gente até diz que ele entra pela porta de trás e ele é proibido, né? Você tem um rompimento ali. Então, o golpe militar, lembra, como então falamos aí, para vocês, que durou aí 21 anos, né? E tinha dentro desse processo, a gente falou muito disso para vocês, a ideia dos atos institucionais, né? A gente lembrou vocês o ato 1, o ato 2, o ato 3, o ato institucional número 5, foram mais do que isso, mas são os 5 principais atos institucionais que a gente tem
dentro da história do Brasil, né? Então, se a gente voltar ali na questão de número 32, no gabarito de letra C, marcou início, então, do período ditatorial civil-militar, com duração, então, de 21 anos, no qual foram suspensos todos os direitos, como o direito de realizar atividades e manifestações de natureza política, o direito do voto direto para presidente da República e a garantia de habeas corpus no caso de crimes políticos contra a segurança nacional e a ordem econômica social popular. Então aqui isso também está correto na questão de número 32, que ele dá o gabarito C. Tá? Então ainda no mesmo tema, bem história mesmo, né? Então passamos aqui para a questão de número 33, a história dos negros no Brasil, que é marcada por episódios de conflitos e manifestações de resistências. Na cidade de Salvador, ele coloca aqui a ideia do bloco de um carnaval em 1975, né? Então, lembrando vocês que o tema negro, racismo, né, é falado aí em sala de aula, fazendo então um contraponto entre o racismo e a democracia racial, né? Muito simples, então, de essa questão, né, bastante temática, pois as duas primeiras alternativas ali, quando a gente vai ler, né, ela está trabalhando basicamente com datas erradas, né? Então, ele bota ali, né, foi marcado pelo advento da República em 1888, já é errado, a data já está errada, né? A gente vê isso na alternativa de letra B, né, implicou a superação, na realidade, do racismo pelo estabelecimento de uma democracia, uma vez que após a abolição do regime escravocrata no Brasil, em 1889, você tem uma troca de datas ali entre a A e a alternativa de letra B, né, certo? E se a gente dá uma passada aqui pela C, constituiu-se e ganhou os novos contornos no contexto democrático da década de 70. Ele remonta à questão anterior, né, pessoal? A questão anterior ele trabalha com a ditadura militar, e a gente sabe que a ditadura militar ela não foi branda, né, para ninguém, muito mais nesse tema. Esse é um tema criado aí pela Constituição de 88, né? Por isso era temática para vocês, né, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã. E aí repete-se na letra D, que estabelece então apenas a partir da Constituição de 88, pois não é possível identificar na história nenhum momento de defesa. A própria libertação dos escravos no Brasil, ela já é um ato desse, né? A ideia de criação de quilombos, né? Essas ideias desses quilombolas, essas manifestações que se tinha nesse período já marca que há um movimento negro no território brasileiro. Então, portanto, aí sobra como alternativa de gabarito correto, alternativa E, né, que segue sendo muitas vezes desvirtuada pelo chamado mito da democracia racial, equivocado discurso segundo o quais as oportunidades de acumulação de riqueza, de prestígio social e de poder estão igualmente acessíveis a todos, né? E a gente vê isso aí no dia a dia, a gente vê isso aí nos noticiários. Então aqui você tem o gabarito muito explícito na alternativa de letra E. Pulando agora então para a questão, né, de número 34, voltamos à temática. Gostaram na prova, né, os confeccionadores desse certame de Getúlio Vargas? A gente já tinha dito, né, Getúlio Vargas é o divisor do Brasil, é o homem que vai trazer a indústria para o Brasil, é o homem que vai criar os direitos. Então diz assim, ó, Getúlio Vargas, figura de grande relevância para a história política brasileira, esteve no poder em um dos mais importantes momentos entre 30 e 45 e seguida entre 50 e 54. Então, considerando aí esse amplo período de seus efeitos para a estruturação dos direitos sociais e políticos do nosso país, Vargas, naquela idade, vai criar, só para a gente ter uma ideia, a consolidação das leis do trabalho. Então, novamente, Vargas, olhando então aí a importância dessa temática para o certame, né, em especial para a Constituição brasileira, para o direito trabalhista, para o trabalhador em si, né? A questão, então, fala de direitos sociais e direitos políticos e aponta, vamos dizer assim, diretamente, né, na consolidação das leis do trabalho. Portanto, um compromisso aí direto com o trabalhador. Se a gente focar na letra D,
ele vai dizer bem isso, né? Dedicou-se em seu governo, em especial de 1930 a 45, nota que ele repete na resposta à própria pergunta, né, ao desenvolvimento e à implantação de uma legislação trabalhista no Brasil, o que resultou da consolidação das leis do trabalho no ano de 1943, né? E ali, inclusive, nós falamos no próprio aulão, né, a letra A, você vai ver ali a ideia da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, é uma característica. O Brasil tem como base da indústria o uso de combustível do carvão mineral, né? Então a gente até lembra o estado de Santa Catarina, que levava, juntamente com o estado do Rio Grande do Sul, o carvão para a região de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na Companhia Siderúrgica Nacional. Mas a Petrobras, nós fizemos aquele tocante, né? Getúlio Vargas é o homem que vai usar o petróleo no Brasil, vai explorar na região da Bahia, né, no chamado recôncavo baiano, mas em contrapartida não se dá no governo dele, né, essa criação. Então, é mais ou menos aquele ponto, estava muito parecido com o que estavam nas nossas aulas, mas principalmente quando a gente falou de Getúlio Vargas no aulão, né, pessoal? Então, agora partindo aqui para a questão de número 35, né? Ela vai trabalhar aí com direito democrático, né? Então é muito mais aí uma ideia, se a gente olhar para a ideia do direito constitucional, né? O Estado Democrático de Direito, com suas ideias de liberdade e responsabilidade. Então, essa daqui, acredito eu lembro que eu perguntei para vocês, pô, pessoal, vocês têm direito na grade de estudos? Vocês, temos. Então, ele fica até uma zona um pouquinho de conforto, né? Então, aqui na questão 35, ele vai pedir para você observar, né, e referendar, na realidade, sobre o inserido do conceito de Estado democrático de direito. Então, tudo que é conceitual, pessoal, a gente sempre, na realidade, precisa lembrar dele, né, dessa ideia de conceito. E se a gente olhar para a letra B, ele fala assim, essencial laicidade do Estado, né, com a neutralidade confessional, na realidade, das instituições, né. Então, a questão fala, então, da democracia, né? Isso é o ponto primordial que a gente tem aqui. A laicidade, na realidade, do Estado, lembrando que essa é uma questão, vou repetir para vocês, tratada em direito constitucional, né? Eu acho que até ela deveria estar na prova de direito constitucional, mas como trabalhava as constituições, então ela cabe dentro da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que trata, né, da separação do Estado com a religião, né? Então, não podendo aí ter nenhuma interferência nesse tocante, né? Então, portanto, ali onde que ele fala na letra B, ele encaixa bem no Estado democrático de direito, né? Se a gente fizer só um comparativo, pessoal, olha para a letra A, possibilidade de exclusão das forças públicas, políticas, né, que defendem a ideologia autoritária. Ele faz bem aquele tocante dos dois últimos governos. Eu tinha dito isso para vocês, né? Ele não aparece diretamente o governo atual, mas também não aparecer o governo anterior ele, vamos dizer assim, usar uma palavra bem assim, escrachado, ele faria até uma propaganda, seja ela positiva ou negativa. Então, se a gente olhar para a letra A, ele é uma alfinetada, vamos dizer assim, no que a gente viu no governo anterior, em detrimento, parece o que aponta o governo atual. Tá ok, pessoal? Então aqui nós fizemos aí as 5 primeiras perguntas. Partimos então agora para a questão de número 36, né? Ela aponta sobre a independência do Brasil, lembrando aí uma ruptura entre o Portugal e Brasil, né? Então essas mudanças traçadas com a independência opostas então a Portugal. Não tem nenhuma novidade aqui nessa questão, né? Para a gente ter uma ideia, trabalha com aquele momento do divisório da história do Brasil, e é bem a temática de onde começava o estudo da prova de vocês. Então, portanto, ali o gabarito E aponta corretamente essa temática, né? Deixa eu só abrir aqui o celular para a gente apontar, né? Que se deu início, então, a tarefa de declinar a identidade do Brasil, né? Partindo para a questão agora 37, né? Ela trabalha com os BRICS, né? Que é aquele acróstico, né? E aqui a própria pergunta, ela já é, na realidade, uma ideia de o que você tem que fazer. Então, se a gente olhar para a pergunta, ela diz assim, nos últimos anos o Brasil tem sido, na realidade, membro muito ativo dos BRICS, né? O principal organização multilateral do chamado Sul Global. Então, quando ele fala ali, né, com a principal organização multilateral do Sul Global, bastava saber apenas o conceito do que é o Sul Global, né? Sendo, então, lembrando que são os países emergentes que fazem parte do grupo do Hemisfério Sul,
pelo menos em sua maioria, né? E com pouca exceção, né? Que você vai ter, me lembrando que aquela divisão norte e sul, os ricos e desenvolvidos, então fazem parte do hemisfério norte. Portanto, ali o gabarito A, quando ele fala em emergentes, né? Nesse processo de globalização. Então aqui deixa eu só arrumar a minha tela do meu celular, né, que duas coisas ao mesmo tempo, tá joia? Então, portanto, ali o gabarito de letra A. Ok, aqui, pessoal, corretíssimo, sem nenhuma novidade, tá? Então, partindo agora para a questão de número 38, a questão é muito bem sacada, essa questão é maravilhosa, né? Ela trabalha com a letra do Chico, né, que é da banda Nação Zumbi, que é Megaton. Então, só para a gente ter uma ideia, a própria leitura aí da poesia dele, né, falando da população, do quadro social e urbano, e só lembrar então o que significa o termo, deixa eu botar aqui, pessoal, né, deixa eu tirar essa papelada, o termo Megaton, né, que na realidade ele significa na letra uma segregação. O tema aponta então a cidade de Recife com seus mangues, sem preservação, a ideia da favela, a ideia da desigualdade, a ideia das diferenças socioespacial, né? Lembrando que o termo utilizado por ele nada mais é do que a cidade do mangue. Então, portanto, a letra B coloca bem esse retrato ali, né, pessoal? Partindo então para a questão de número 39, a questão atenta ao Brasil, que é marcado por altos níveis de desigualdade. Então, quando falamos na própria aula sobre a diferença de renda, onde 1% da população brasileira vai deter 28% da renda, né, pessoal? Lembrando, alguém está com o nosso dinheiro aí. Então, sendo uma desigualdade que perpetua com o passar do tempo, né, apontando então a falta de políticas públicas e ou mesmo, na realidade, eu diria o pouco investimento. Não é que não há investimento, você tem aqui, na realidade, o pouco investimento, né? Então, a questão 39 trabalha aí com o IPEA, né? Então, consequentemente, mostrando para nós o gabarito de letra A, que é a manutenção das desigualdades sociais, apesar de haver aí ciclos de desenvolvimento econômico, lembrando que isso não atinge a todo mundo, né? Partindo então para a questão 40, a gente já anunciou ela lá no começo da nossa análise, trabalhando com a ideia da população, nosso amigo aí que fez para o IBGE, acho que entrou aí numa zona de conforto aqui, né? A questão é bem simples, então eu já tinha dito para vocês, sempre que eu tiver um mapa, um gráfico, uma tabela, a resposta vai estar dentro dele. Vamos a questão de só olhar e analisar, né? A questão trata-se de uma coisa que a gente viu na aula, vimos também no aulão, né? Temos um slide especial sobre isso, sobre a dinâmica da população brasileira, então bastava lembrar o conceito de taxa de fecundidade. Então, a gente até diz que fecundidade é um processo que as meninas determinam a quantidade de filhos que elas querem ter e o momento que elas também querem ter, né? Então, ela é um indicador demográfico que estima, né, o número médio de filhos que uma mulher vai ter ao longo de sua vida reprodutiva. Então, geralmente expressa aí por 1000, né, mulheres em idade fértil. Portanto, aqui o gabarito, uma questão muito simples de letra E, que é a queda na taxa de fecundidade no território nacional. Quanto mais a qualidade de vida, maior na realidade é esse declínio, né? Partindo então aqui para a questão de número 41, considerando então o texto sobre a ocupação do cerrado. Nós falamos isso na aula, falamos de queimadas na aula, falamos no aulão, hein, pessoal? Foi totalmente falado aí no aulão. Então a questão 41, o tema da biodiversidade, tratado em aula, tratado no aulão, aponta o desmatamento do bioma do cerrado brasileiro. Ele é o bioma mais afetado em território brasileiro, né? Aí ele fala da expansão da fronteira agrícola. Então essa questão ela tem uma, eu vou dizer para vocês, uma pegadinha, tá? Quando ele fala em agropecuária, não é somente sobre agricultura, porque a gente sempre associa o bioma do cerrado à produção, né, da agricultura da soja, né? Ali está o celeiro agrícola, produtor de grãos, então portanto de soja do Brasil, mas o que ele coloca ali para a gente é bastante interessante, que bastava lembrar uma divisão e a forma da produção.
Então ele fala em extensiva de baixa tecnologia. Pessoal, quando é extensiva é criação de gado. A criação de gado extensiva ele não requer a mão de obra. O gado é criado solto. Diferente na realidade quando ele é intensivo. O gado é criado confinado, que não é uma característica daquela região. Então ele vai necessitar de muito mais tecnologia. Portanto, se você olhar o gabarito C, ó, a ocupação da pecuária extensiva de baixa tecnologia. Aí o pessoal meio que, peraí, pecuária, baixa tecnologia, é só lembrar do conceito extensivo, gado criado solto. Criado solto não requer muita mão de obra de qualificação. Então, portanto, aqui nós vamos para a temática do gabarito de letra C. Muito fácil essa questão, né? E lembrando, hein, pessoal, estava no aulão, né, pessoal? Tudo bem aí? Partindo agora para a questão de número 42, opa, uma imagem, né? Sempre quando a gente tem uma imagem, um gráfico, uma tabela, a resposta está nele, hein? No Brasil, em 2023, foi criado, então, o Ministério dos Povos Indígenas, né? Então, a questão fala sobre a tese do marco temporal. Bastava lembrar que esse tema foi mídia e debate por muito tempo, tanto no Congresso como no Tribunal Superior Federal e mesmo com a própria população, né? Então, virou debate aí corriqueiro do dia a dia para que se tomasse, na realidade, uma vertente desse ponto. Portanto, a pergunta que deveríamos fazer para responder essa questão é bem simples. O que é a tese do marco temporal? Que é, na realidade, a pergunta que está ali, né? Então, é uma tese jurídica, né, segundo o qual os povos indígenas eles têm direito a fixar apenas as terras que eles ocupavam e já dispunham no dia 5 de outubro de 1888, data então da promulgação da Constituição Federal. Então agora a gente entende por que era ela que estava lá no nosso temática de estudo, e a Constituição era o último slide que a gente tinha, a gente até voltou no anterior, depois voltou a ele, terminando o nosso aulão com ele, né? Então aqui o marco temporal, então portanto o gabarito de letra D. Ok, aqui, vamos voltar para a história, pessoal, olha só que legal, nós vamos aqui a questão sobre lei de terras, né? Uma questão histórica, né? Ao mesmo tempo atemporal, a lei de terras de 1850, novamente uma questão de conceito, bastava lembrar o conceito de lei de terras de 1850, é uma lei número 601, do dia 18 de setembro de 1850, que dispõe sobre as terras devolutas do Império. Dispõe sobre essas terras do Império, essas terras devolutas, acerca de que são possuídos por títulos de seis marias. Inclusive nós temos até aqui na nossa própria ilha de Santa Catarina, né, ao redor das praias, né, sem preenchimento das condições legais. Então lembrando que ela completou agora 170 anos em 2020, por isso trazer ela aí para uma questão de prova. Portanto, a letra D, na questão de número 3043, a influência da política dos grandes latifúndios. Lembrando que o Brasil é um país de latifúndio, monocultura e exportação. Essa é a tríade da produção agrícola do Brasil e concentração de terras dentro do Brasil. Inclusive no próprio Congresso nós temos aí o que a gente chama de ala ruralista, né? Certo? Com bastante força e poder no Brasil. 44, uma questão de sustentabilidade ambiental, né? Vamos usar tudo que a gente pode hoje sem comprometer as gerações futuras. Estava no aulão, estava no slide, pessoal, sobre questão ambiental. Então a questão fala sobre o lixo, o descarte do lixo e suas formas. Trata-se então de uma questão simples e vou dizer para vocês conceitual, né? Sabendo que na realidade o descarte deverá ser sempre um descarte adequado, então eu vou lembrar vocês de como isso poderia acontecer. Inicialmente através de lixões, que são resíduos sólidos depositados a céu aberto. Isso sempre vai causar um problema, seja ele ambiental, seja um problema social, né? Nós tivemos agora recentemente aí, na história, o fechar do maior lixão do Brasil, chamado lixão da Estrutural, ficava na região do Distrito Federal, mas precisamente até dentro de Brasília, né? E esse lixão hoje ele já não existe mais. Tá ok, pessoal? Depois, os aterros sanitários, que são solos impermeabilizados, né? E que é o local, vamos dizer assim, adequado para depositar o lixo, que não pode ser reutilizado e muito menos reciclado. Colocaríamos um outro aí, a incineração, né? Vamos dizer assim, os resíduos são queimados e usinas próprias
Então nós temos aí essa formação de como descartar o lixo, né, para que ele não cause um impacto ambiental, deixe de ser um problema, mas passe a ser o que a gente chama de uma solução, né? Portanto, se a gente olhar o gabarito de letra C, orienta na realidade uma gestão ambiental com foco na disposição final, né, ambientalmente adequada, como o programa do lixo zero, né? Até vou lembrar vocês aí, Florianópolis aí vai, né, está na fila e está já na realidade quase botando a mão, como se diz, nesse selo do lixo zero. O nosso lixo reciclado já ganhou esse selo, né? Então estamos caminhando aí para fechar esse quadro, esse ciclo desse processo. Então, portanto, aqui, pessoal, gabarito de letra C. Para fecharmos aí o nosso encontro, pessoal, nesse retorno, chegamos na questão de número 45, talvez a questão mais, vamos dizer assim, mais duvidosa, mais trabalhosa de fazer, né? Ele coloca aqui no texto, uma leitura bem rápida, de 1817 e 20, os naturalistas Johann Nagelade-Kaurs realizam uma expedição científica ao Brasil, me permite uma leitura, indicados pela Academia de Ciências de Munique, no contexto da aproximação, na realidade, de Portugal e Austrália. Nessa expedição, os viajantes registraram aí algumas partituras, as partituras musicais brasileiras, e ele faz, na realidade, essa relação. Ele fala aqui então sobre que não havia na época o intuito de apreensões públicas da música, da tradição oral, sabendo que esses cortejos populares eram acompanhados então de músicas que aconteciam durante, por exemplo, o Carnaval no Rio de Janeiro. Essa poesia muito mais popular era percebida na realidade por intelectuais, mas não havia na realidade um domínio disso, né? Então aqui cabe a gente colocar aqui, para responder essa questão, tem que estar na realidade atento ao texto, então é o que a gente fez ali. Trata-se de fazer uma relação entre o coletivo e o povo e as relações da história. Lembrando que a elite tratava-se, na realidade, dos comerciantes, dos proprietários de terra, dos latifundiários, que é uma sequência da prova que a gente já vê, né? Portanto, mostra uma sociedade estratificada e a autoria não era, na realidade, importante, pois tudo, na realidade, vinha do povo, era, então, do povo, né? Assim, na realidade, pensava o povo. Se a gente olhar para o gabarito C, a sociedade era estratificada, então, socialmente. Então, portanto, aqui, para fechar a nossa correção, o gabarito C. Pessoal, então, como eu disse para vocês no final da minha aula, né, vocês que participaram aí com a gente das aulas, vocês que vieram aí no aulão, como eu disse para vocês, vocês estavam muito bem preparados, vocês tiveram aula com o professor Bruno, legal, tiveram aula aqui no Rico Domingues, concursos, o curso que mais aprova e aprova com qualidade. Eu estou me despedindo de vocês nesse momento. O sucesso de vocês é o meu sucesso, é o sucesso nosso aqui do Rico Domingues Concurso. Um abraço do professor Bruno e agora para a nova parte aí que a gente espera o nome de vocês na aprovação, tá? Um forte abraço para todo mundo e tchau e até a próxima oportunidade.